Olá, mais uma vez a paz do Senhor. Aqui fala novamente o irmão Livson, direto do antigo hospital aqui onde eu trabalho. Eu estava meditando em alguns versículos, né? Eu estava fazendo um estudo algum tempo atrás e eu estudei sobre a obra da salvação. Eu queria primeiro citar o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, o versículo 8, que diz: Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mediante esse versículo, gostaria de expor aqui alguns outros versículos falando sobre a obra da salvação. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 38, o apóstolo Pedro ele diz o seguinte: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, no processo de salvação, o primeiro ponto, o primeiro passo é aceitar Jesus, mas isso passa pelo processo de arrependimento. Quando o profeta João Batista batizava no Rio Jordão, ele dizia: arrependei-vos. Então ele proclamava o batismo do arrependimento. Já no Novo Testamento, Jesus Cristo ele foi batizado dando ele mesmo o exemplo para que nós seguíssemos, né? Porque o batismo é justamente isso, é o sepultamento do velho homem. A natureza adâmica ela ali é sepultada e quando a pessoa ressurge ali, em tese, teoricamente, uma nova criatura, nascida de novo, da água e do Espírito, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 em diante, né? Que a epígrafe fala sobre Jesus instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. Esse assunto é de extrema importância para os nossos dias, pois no processo de salvação, o batismo em águas é fundamental e ele é único. Uma pessoa não pode se batizar mais de uma vez, né? Então, Pedro está dizendo no capítulo 2 de Atos: arrependei-vos e convertei-vos, ou seja, existe um processo de arrependimento. E quem promove o arrependimento na vida do homem é o Espírito Santo. Quando vamos para o livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 16, se não me foge a memória, estaremos lendo aqui brevemente. Resumindo, eu não vou achar agora porque o tempo é curto. Ele diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da morte, da justiça e do juízo. Por que da morte? Porque em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, primeiro, a pessoa tem que se arrepender. É o processo de arrependimento. E fé para a salvação, porque além do arrependimento surge a fé. E a fé, em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz que é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Daí a importância de se pregar o evangelho em todo lugar, a tempo e fora de tempo. Então, no processo da salvação, primeiro vem um arrependimento. A pessoa se arrependeu, ouviu a mensagem do evangelho, a fé pelo ouvir pela palavra. Ele ouviu a mensagem, ele se arrependeu. O Espírito Santo promoveu dentro dele o verdadeiro arrependimento. O arrependimento genuíno que vem com as obras. Então ele ouviu o evangelho, se arrependeu, passou por um bom discipulado, porque o processo da salvação a gente tem que estudar tudo isso, né? A regeneração do caráter, que é promovida pelo Espírito Santo, a justificação pela fé no sangue de Cristo, o novo nascimento, a santificação. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nesse processo de salvação existe o arrependimento genuíno. Primeiro ele ouve, se arrepende, confessa a Cristo, porque em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a pessoa ouviu, creu, veio a fé, se arrependeu, confessou Jesus como seu Salvador, se arrependeu de seus pecados, a pessoa ali instantaneamente, eu acredito assim, que ela é justificada. Agora ela vai passar pelo processo de novo nascimento, que é o sepultamento do velho homem, e ali ele vai passar por uma metamorfose. Ele vai deixar a velha natureza, a natureza adâmica, e ele vai agora passar a ver as coisas com os olhos espirituais. Quando uma pessoa aceita Cristo e verdadeiramente foi salva, ela tem os olhos espirituais abertos.
mais adiante nós iremos também estudar mais um pouco sobre isso. Amém.